Quero glorificar ao Senhor Jesus pela oportunidade que Ele me deu de poder estar aqui como ministro da sua palavra. Quero dizer que é uma honra, um privilégio muito grande, né? E é com muito temor que Ele me entregou que eu subo aqui ao altar do Senhor. Quando Ele estava orando lá, eu estava falando com o Senhor: Espírito Santo, não permita que eu suba sozinho, fale comigo, né? Porque nós sabemos, né, a seriedade. Alguns levam uma brincadeira, né? Nós sabemos que é bom e sério, né? A palavra de Deus, o ministério da palavra, vidas é transformada a respeito da palavra. Quem vive, porque se eu vivo a palavra, ela tem transformação na minha vida e na vida de muitos ao meu redor. Quando que a Bíblia, preste bastante atenção para falar para vocês, quando que a palavra de Deus, a Bíblia, funciona? Quando eu ponho ela em prática. A Bíblia, ela só vai funcionar na sua vida, a palavra de Deus, ela só vai funcionar na sua vida quando você colocar em prática. Porque se eu prego e não vivo, eu até ganho alguns, porém, que adianta? Eu sou condenado. Agora, se eu prego e vivo a palavra, eu ganho a muitos e ganho a mim. Então, viva a palavra de fato, que a palavra ela é a verdade. Amém? Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no seu capítulo de número 6, o verso de número 8. Eu quero fazer questão de ler com vocês. Vamos lá, ler o verso 1. Gálatas 6, verso 1. Glória a Deus. Queridos, enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias aí, sua Bíblia, né, eu quero louvar a Deus pelos seus acompanhantes que veio comigo aí, né? Mateus, também, o obreiro Mateus, o obreiro Lucas também, né? O bispo Sebastião e o Lucas, também o obreiro Lucas Vitor, que é meu filho. Tem 2 Lucas, negócio agora. Tem 2 Lucas e um Pedro, olha isso. E o Mateus. Aí, maravilha, né? E quero louvar a Deus também pela vida do pastor Jaime, né? O pastor presidente, e pelo ministro Santos, né? Homem de Deus, pessoas cheias de Deus. É a segunda vez que eu venho ministrar aqui nessa casa, e meu coração está muito alegre por poder estar cultuando ao Senhor juntamente com vocês. Porque não é porque eu vou pregar a palavra, o pregador é não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus vai me relatar na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 7, verso de número 22, que aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Todos nós somos servos, só tem um aqui que é grandão e é digno de toda glória e toda honra, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os demais somos servos, e o servo não faz nada mais, nada menos do que é o que o Senhor manda. E se eu estou cultuando, pregando, é porque eu sou servo. E se você está aqui cantando louvor, sentado no banco, cultuando a Ele também, somos servos. Porque qual é a diferença entre o culto e a palavra? O culto é o entregar. Às vezes, muitas pessoas falam de uma maneira errada. Qual é, Pedro, a maneira errada? A pessoa fala assim, ó: Senhor, me dê um culto abençoado. Nos dá, Senhor, um culto abençoado. Dessa maneira, nós pedimos errado. Por quê? Porque Deus, Ele não dá culto a ninguém. Deus, Ele recebe culto. Porque quando você fala, Senhor, me dá um culto, é você falando, desce aqui e me adora. E você não é digno de glória e nem é digno de honra. Ele é. Então, a maneira correta de falar é, Senhor, recebe o meu culto. Porque Deus não dá. Deus, Ele recebe culto, querido. E nessa noite eu creio que tem crentes cheios do Espírito Santo que vai entregar o culto abençoado ao Senhor. Porque quando você entrega,
à igreja da Galácia: irmãos, se alguns homens chegarem a ser surpreendidos em alguma ofensa que é pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Olha isso, interessante. Com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo é tudo. O que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar, somente para que não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, vossa assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala que glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a carta de Paulo aos Gálatas, segundo alguns estudiosos, ela ocorreu no ano 58 a 60 depois de Cristo. Paulo escreve para as igrejas da Galácia. Essa é uma dentre as 13 epístolas do apóstolo Paulo. É o homem que mais escreveu o Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo é o que mais escreveu. Ele escreveu 13 epístolas, a saber, a primeira Romanos, depois primeira carta aos Coríntios, segunda, depois Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, ao qual ele escreve. As 13, essa é os Gálatas, e Gálatas e Efésios também, entre as 13. Ele vai escrever para a igreja da Galácia, porque naquela época, querido, tinha uns judeus ali na Ásia, ao qual eles não acreditavam no ministério de Paulo. Judeus esses, querido, que judeus, eles já se renderam ao cristianismo, já saíram do entendimento de que não era somente necessária a lei de Moisés, porque Cristo ele não veio para abolir a lei, para transgredir, pelo contrário, Cristo veio para poder cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés, os 613 preceitos da lei. A lei de Moisés tem 613 preceitos da lei. O que é um preceito? São ensinamentos ao qual Deus, no Monte Sinai, entrega a seu filho, chamado Moisés. Lembra das pedras que Moisés traz? Ali os 613. Por que 613? Existe 248, presta atenção, 248 positivos mandamentos, positivos preceitos, positivos ensinamentos ao qual você tem que fazer, tem que cumprir, e 365, queridos, negativos. Por quê? 245 responde às partes do teu corpo, 248, perdão, corresponde à parte do teu corpo.
Porque o teu corpo, baseado tanto exteriormente e interiormente, existe 248 partes, seja ela externa e seja ela interna. E 345 correspondendo ao ano, porque um ano, você sabe muito bem que existe 365 dias. Por que que é mais, Pedro, negativo? Porque o ser humano é mais tendencioso a errar do que a acertar. Então, peraí, se tem 365 palavras negativas, preceitos negativos ao qual você não deve fazer, e se um ano, Lucas, tem 365 dias, eu consigo compreender perfeitamente de que todos os dias tem um não para você. 248 positivo e 365 negativos, ou seja, um não de Deus para a sua vida. Hoje o velho homem se levanta para você poder pegar, e Deus vira para você e fala não. Amanhã, dia 8, você também sente desejo de pecar, e Deus fala para você não. 365 negativos, por quê? Porque todos os dias tem um não para você, porque você, o teu desejo como homem aflora, porque eu costumo brincar que é o kit de Adão, é algo que veio de Adão até aqui em você, é impregnado, desejo de pecar, você sente desejo de pecar e Deus vira para você e fala não. Porém, se existe um não para a sua vida, Deus te reprovando algo que vai te ferir, também se porventura você cair, também na palavra de Deus, que é verdade, também existe 365 vezes, dizendo, não temas. Assim como tem 365 não no preceito da lei, também tem 365 na Bíblia Sagrada, não temas. Por quê? Porque se porventura você não ouvir Deus, e se porventura cair, o Senhor fala, não temas, calma, eu ajudo você. Te ergue, você levanta numa nova história, numa nova trajetória. Os judeus aqui, Mateus, da igreja da Galácia, que fica na Ásia, eles são judeus que se voltaram para o cristianismo, mas não queriam deixar a lei de Moisés. E Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Que é nesse momento, querido, que quando Cristo veio, cumpriu a lei, nascido por mulher, na plenitude dos tempos, como a palavra de Deus vai nos relatar, e é nesse momento que o povo tinha que agora seguir um novo mandamento. Lembra quando Cristo fala? Se a Bíblia ouviram isso, porém eu vos digo isso, porque agora é um novo mandamento. Ele diz, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos. Então, querido, se Cristo agora está, temos que seguir o que Cristo manda. O povo aqui voltado a aceitar a Cristo, reconheceram o sacrifício vicário na cruz, mas nesse momento não querem largar a lei de Moisés. E chegam alguns judeus aqui, nesse momento, e começam agora a se achegar. E é nesse momento que eles tentam introduzir dentro deles, para que eles largam a lei de Cristo e vivam a lei de Moisés. Falando assim num momento até que o apóstolo Paulo estava errado. É por isso que Paulo, quando vai falar aos Gálatas, ele vai relatar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ao qual não foi por vontade de homem algum, mas o próprio Senhor o chamou. E a Bíblia vai relatar que Paulo começa agora a falar a respeito do Evangelho de Cristo, porque a pior coisa que acontece na vida do crente é quando em algumas igrejas, algumas denominações, pessoas tentam impregnar e forçar você a fazer algo que não é doutrina, algo que não é bíblico. Querido, preste atenção, uma coisa é doutrina, outra coisa é costume. Já viu pessoas falando assim, ó, aqui só pode pregar de terno e gravata. Terno e gravata não é doutrina, terno e gravata são costumes. Doutrina é Bíblia, doutrina é palavra. Então, aqui alguns irmãos estão tentando impregnar aquilo que não é o Evangelho de Cristo. E Paulo vai relatar no capítulo 1 de Gálatas, no verso 8, algo duro. Pedro, que é? Ele diz, ainda que nós mesmos
evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja ele anátema. Sabe o que é o anátema? É o maldito. Paulo fala ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos, anunciar outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja ele anátema, seja ele maldito. Por quê? Porque o evangelho de Cristo é genuíno. Pedro, qual é o evangelho? Atos, no seu capítulo 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos. Tem muita gente, pastor Jaime, tentando trazer um outro evangelho, o evangelho da prosperidade. Pedro, é errado falar de prosperidade? De maneira nenhuma. Quer pregar sobre prosperidade? Prega. Fique à vontade, mas preste atenção. Falei isso ministrando ontem numa igreja. A igreja que não fala sobre pecado, sobre céu, sobre inferno, pense bem. Que isso, pregador? Falar sobre inferno, sim. Você sabe qual foi a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia? O teu Senhor que morreu crucificado por você. A pessoa que falou mais de inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Aí tem um montão de crente meia boca, me perdoa a expressão, eu aqui não estou ofendendo ninguém, que chega e é gatinho, quer ser gatinho, não quer pregar, prega sobre pecado, pecado ainda é pecado, fofoca ainda é fofoca, mentira ainda é mentira. A palavra de Deus diz que a palavra da salvação é a palavra da cruz. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, verso 18, vai falar que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Verso de número 23, Paulo diz: visto que com a sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verso 24, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. A palavra de salvação é a palavra da cruz. João Batista está batizando no Rio Jordão, Mateus. E a palavra de João Batista preparando o caminho é: arrependei-vos e seja batizado para a remissão de quê? Pecado. Eu não estou batendo, preste atenção, querido. Eu sou muito simples na maneira de explicar, gosto de explicar para a pessoa poder entender. Eu estou vendo que está todo mundo prestando atenção, gostinho bem ligado, vocês gostam de palavra, né? Preste bastante atenção. A mensagem de transformação, eu não estou falando que é errado a pessoa pregar a chave da casa. Não. Não estou falando que é errado a pessoa pregar a chave do carro. Não. Só que a Bíblia vai nos relatar, querido, que essa não é mensagem de salvação. Uma vez um pastor amigo meu falou com o irmão, falou assim: sabe por que a tua igreja está meio vazia, pastor? Um pastor amigo meu falou que um outro pastor chegou e falou: sabe por que tua igreja está vazia? Você tem que ter a prosperidade do povo. Você tem que prometer a chave da casa. Aí sabe o que acontece? Muitas pessoas vêm acreditando. Por quê? Tem muita gente que não tem entendimento da palavra. Aí vem vendendo um peixe, porque muitas pessoas estão pregando prosperidade, quer mudança de vida, mas não quer vida com mudança. Deus, ele fala: gente, como está? Entra aqui e amanhece, mudar. Tem que fazer o quê? Tem que mudar. Então tem gente que tem que mudar. Querido, se um crente não muda, você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque não vai te conduzir para o céu. Jesus fala: alguém te condenou? Não. Com a mulher adulta. Não, ninguém me condenou não. Eu também não te condeno. Agora tem um porém. Vai não? Porque, mas Jesus andava por pessoas erradas. Claro. Mas ele andava para ser errado? Ele andava para salvar, porque o médico, ninguém está com pura saúde, físico, legal, e vai para o médico. Não, não vai. Agora quem está doente? E o médico não vem para aqueles que estão são, ele vem para os que estão doentes. Então, para andar com Cristo, andava com Cristo, sim. Cristo sentava comia pão, sim, mas com o intuito de salvar. Então não é errado a pessoa chegar e ministrar a palavra, que Deus vai prosperar, as portas vão
aquele que quer vir após e depois, mim. Porque o primeiro é ele. Negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e faça o quê? Querido, olha o que ele fala, toma sobre si a sua. Por que ele fala toma sobre si a sua cruz? Porque quem levava a cruz, carregava a cruz no ombro, não estava carregando a cruz para poder brincar. Sabia que estava carregando a cruz para ser morto. E olha o que ele está falando, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, repare na frase, aquele que quiser salvar a sua vida. Por que para salvar ele usa a expressão quiser? Porque ninguém quer perecer, ninguém quer morrer. Todos querem salvar. Agora, para perder, alguém fala, mas quem perder? Quando ele vai falar de perder, ele não usa o quiser. Por quê? Porque perder ninguém. Só que com Cristo é diferente, porque o Evangelho, você quando perde, é aí que você. Ainda mais Mateus a sua vida, porque a nossa vida não tem de precioso. Ele fala, não teme ao homem que pode, querido, matar a sua vida. Mas teme a Deus, que Ele pode acabar com a sua vida e lançar na sua alma no. Paulo aqui agora começa a falar coisas do Evangelho de Cristo de verdade, ao ponto ao qual ele chega em Antioquia, está pregando em Antioquia, chega Pedro, Tiago e os demais. Pedro, porque lá em Atos, no capítulo 10, o Senhor salvou o gentil Cornélio e os demais, lembra disso? O anjo apareceu, manda buscar Pedro para poder pregar. Isso é interessante, por quê? Porque Pedro está orando. Ao Pedro está orando, Cornélio também está orando em sua casa, é gentil, não foi batizado. E ao não ser batizado, o anjo aparece e fala assim: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e viu as suas esmolas, porque tem duas coisas que só Deus viu: a oração e a esmola. E o Senhor fala assim, o anjo aparece e fala assim: e Deus ouviu, vai lá e chama Pedro. Por quê? Porque a Bíblia relata que os anjos têm muita vontade de pregar, porém não podem. É por isso que o anjo manda chamar Pedro. O Evangelho foi confiado em mim e confiado em você, no homem. Chama Pedro, Pedro não vou. Aparece o animal, aquele lençol de 4 pontas, e Deus fala para Jesus, fala, come, não come lá impuro. Não digo que é impuro aqui, por santifiquei, vai até a casa de Cornélio. Quando ele vai até a casa de Cornélio, Cornélio se encosta aos pés, Pedro fala, levanta, porque eu também sou homem igual a você. Começa a anunciar o Evangelho, falar as verdades com o Rei, o Espírito Santo vem, batiza a casa toda, e Pedro fala, verdadeiramente, o Senhor está salvando até o gentil, é para todos. Antes de ser batizado na água, o Espírito Santo batiza Cornélio e demais. E ao ser batizado, Pedro teve entendimento de que o Evangelho de Cristo é para todos. E é nesse momento, em Gálatas, ao qual está em Antioquia, Pedro está sentado à mesa, conversando com o gentil. E Paulo, quando vê com Barnabé junto, chega Tiago e os demais, Pedro se afasta e vem correndo, porque os que estão com Tiago são judeus. E Pedro não poderia ser visto com gentil. Aí é a hora que Paulo fala, e eu resisti Cefas, Pedro na cara. Por quê? Porque como sendo tu, Pedro, judeu, está conversando com o gentil, agora quando chega o judeu, você vai embora, se desfazendo do gentil, a frase célebre ao qual a Bíblia nos relata no capítulo de número 2, verso de número 18. Pedro diz para Pedro, porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. E aqui eu quero falar algo com vocês. Infelizmente, tem muita gente vivendo de uma maneira estereótipa, mas às vezes por dentro está com o sepulcro caiado. Pedro aqui aposta ser uma coisa, tudo legal, tudo beleza, mas quando vem crente, opa, sai. Não posso ser visto, já viu? Tem gente no trabalho que fala sobre pornografia, fala sobre fofoca, fala sobre os outros, faz picuinha, mal diz o pastor, fala mal de tudo. Quando chega um crente, ô queridão, Pai do Senhor, como é que você está? Tudo bem? Ô querido.
não se importa com o crente. Vive como crente, mas não se importa com o crente. Amostra para aquele lá: sou crente, aqui eu rodo, eu giro, eu grito, canto, eu prego, e lá fora. Glória a Deus. Só que a grande problemática é que nós conseguimos esconder de muito. Nós conseguimos esconder de muito isso, mas de Deus alguém esconde? Hebreus no seu capítulo 4, verso de número 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos tratar. Provérbios número capítulo 15, verso de número 3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. De Deus não tem esconde nada. Então aqui está acontecendo na igreja de Galácia algo que muitos deles estão fazendo. Se porta diante do pastor Paulo, se porta diante da igreja, muito legal, mas fora vive de outra maneira. Fora vive de outro jeito. Glória a Deus. Aleluia. E não consegue compreender que você foi mudado por Cristo. Você é uma nova criatura. Você não se porta mais como você se portava. Não se comporta mais do jeito que você fazia. Você não faz as mesmas práticas. Você não deve fazer as mesmas coisas. Filipenses 3,13: irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que deixando minhas coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não olhe mais para trás, querido. Deixa eu falar algo, fazer uma obrigação na sua vida. Ainda que você tenha que dar um passo para trás, é para pegar impulso e chegar mais longe. Paulo aqui, Mateus, começa a dar os ensinamentos, e a hora está voando. Meu Deus, eu estou na introdução. Vou terminar já. Paulo aqui começa, vocês gostam de Bíblia, é só Bíblia. Quem não quer Bíblia aqui, vem no lugar errado. Você gosta de Bíblia no lugar certo. Aqui tem palavra. Todos vocês têm palavra. Querido, e a palavra começa a relatar que o Paulo começa a falar algo dos outros. E no capítulo 6, eu vou pular todos, eu estou no capítulo 2. Tem muitos capítulos pela frente, eu vou pular para não falar tudo. Mas presta bastante atenção. Num momento determinado, Paulo vai escrever no capítulo de número 6. Ele vai falar: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhando tal com o espírito de... O que ele está querendo falar aqui? Se alguém cair em algum pecado, trata mal não. Porque o pecado não tem que ser aceito, mas tem que ser consertado. Caiu, levanta, confessa. Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Querido, o que muda na minha vida e na sua não é o pecado que eu cometo, porque se eu ficar fazendo pelo pecado que eu cometo, o que eu preciso me basear é na quem me chamou e como ele é fiel para me justificar do pecado. É claro que somos santos, não vamos viver de uma maneira pecaminosa. O pecado, querido, ele precisa ser um acidente de percurso. Pedro, o que é um acidente de percurso? Eu vou dar uma ideia para você poder entender. O acidente de percurso é um exemplo, pastor Jair. O senhor pega o seu carro, ajeita o seu carro, troca os pneus, faz balanceamento, deixa o carro muito legal. E vai pegar o seu carro e agora o senhor vai fazer uma viagem para São Paulo, para Brasília. Teu carro está perfeito de estado, furou o pneu. Ali aconteceu um acidente de... não era para acontecer, mas aconteceu. Agora, o teu carro está todo ruim, todo quebrado. Eu vou lá para São Paulo. Ele vai quebrar no meio do caminho, vai parar para consertar, vai quebrar no meio do caminho. Por quê?
ali você tem o entendimento que o teu carro está bom. Então você está fazendo uma viagem de maneira errada. Assim tem que ser o pecado na nossa vida, querido. O pecado não tem que acontecer, mas se porventura acontecer, tem que ser um acidente de percurso. Não é viver pecando, sabendo que está errado, continua fazendo, não. Aí já é uma iniquidade. Porque olha só, deixa eu te falar algo, isso é muito sério. Jesus atribui, olha para mim, Jesus atribui algo muito sério aqui. Jesus, querido, vai atribuir a santidade, a salvação, a iniquidade. É o que ele fala. Vós que praticais a iniquidade, faz o quê? Não vem, não entra no reino. Preste atenção. Muitos vão naquele dia falar para ele: Senhor, no teu nome eu preguei. Ah, Pedro, eu preguei? Sim, palavra da sabedoria. É dom. Dom. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Dom de discernir espírito. Dom. Senhor, no teu nome eu profetizei. Dom de profecia. No seu nome eu fiz maravilha. Dom de maravilha. Só que ele fala assim: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Espera aí. Se ele está falando, se a pessoa está falando que no nome dele expulsou o demônio, dom de discernir espírito, preste atenção. Se a pessoa tem o dom e usa no nome de Jesus, essa pessoa é um crente, sim ou não? Porque você não vai ver outra pessoa de outra religião usando o nome de Jesus. Quem usa o nome de Jesus é quem? Crente. Ou duas ou uma. Ou essa pessoa caminhava com Deus e não queria nada com Jesus, ou essa pessoa, querido, um dia fez tudo isso e se afastou da presença do Senhor, não caminhava mais. Só tem duas ou uma. Agora preste atenção: no teu nome eu preguei, dom de pregar. No teu nome eu expulsei demônio, dom de discernir. Ele está atribuindo um ser humano que tem dom, mas que não vai ser salvo. Por quê, Pedro? Porque a palavra original para dom é presente. Você já viu alguém dando um presente para alguém tomando? Ninguém dá presente e toma. Quem dá presente permanece no presente. Você deu um presente para uma pessoa, a pessoa te entristece, você vai entristecer com a pessoa, porém você vai tomar um presente. Porque quem dá presente não toma, mas Deus te dá dom, te dá presente, mas naquele dia não é salvo. Por quê? Porque o que vai salvar a sua vida é você ter uma vida reta. Pedro, se eu pegar, se arrepende, vai aos pés de Jesus. Provérbios, capítulo número 4, verso 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até se vir. A mensagem de transformação é essa mensagem. Aí Paulo fala aqui no verso 8: porque que semeia a sua carne, da carne se fará corrupção. Sabe o que é o semear na carne? Aqui não está falando de semente financeira, não. Aqui está falando de uma semente espiritual. Pessoas que semeiam na carne e querem receber algo de Deus. Não recebem. Glória a Deus. Pessoas que querem receber dons de Deus, uma vida com Deus. Eu quero me usa com isso, me usa aquilo. E não semeia o Espírito. Provérbios 8, 17. Amo os que me amam. Os que me buscam de madrugada me acharão. Na presença de Deus ainda tem, querido, um dilema. Glória a Deus. Joelho dobrado. Pedro, eu quero um milagre. Deixa eu te falar, querido. A mensagem para o pregador, olha para mim, isso é muito sério. A mensagem para o pregador não vem somente quando eu leio muita Bíblia. A mensagem, a revelação vem quando eu leio. Joelho dobrado. Paulo vai aqui falar e não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos. O contexto, ele está dizendo, verso 7, não errei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifa.
colher o fruto. Está na hora de colher. E eu costumo dizer, pastor, que isso é uma coisa onde Deus não interfere. É na semeadura, é na colheita. Por quê? Porque muitas pessoas plantam com alegria, mas ceifam, colhem com tristeza. Por quê? Grava na sua mente, no seu coração, não esqueça, a dor da colheita elimina todo o prazer do plantio. Quando você planta aquilo que é ruim com prazer, na hora de colher, você vai colher com tanta dor que sequer lembrará da hora que foi prazeroso quando plantou. A dor da colheita elimina o prazer do plantio. Quer sentir prazer na colheita? Plante, ainda que com lágrimas. Porque colherá alegre. E como eu disse, querido, para terminar aqui, Deus não interfere na sua colheita, Mateus. Ah, eu sou crente, Deus não interfere. Não creio, sou ateu, Deus não interfere. Eu sou da Umbanda, Deus não interfere. Plantou, colhe, simples assim. Mas eu não creio em Deus, e daí? Se plantou, vai colher. Paulo aqui vai relatar: não consigo lhe fazer o bem, porque no momento certo sei faremos. Quer colher coisas boas? Plante coisas boas, querido. Plante coisas boas. Sabe, querido, eu vou terminar aqui, já passou o horário. Na verdade, ainda não passou, mas preciso terminar. Que possamos servir o Senhor de fato, com sinceridade no coração, uma vida reta e fiel diante da presença de Deus, esquecendo dos outros, porque você não é mais escravo do pecado. O pecado não te domina mais. O pecado não domina mais você. Você não vive mais sob o jugo do pecado, porque você aceitou Cristo como Salvador. Paulo, quando vai escrever os Romanos, no seu capítulo número 8, verso número 15, Paulo vai falar: porque não recebeis de espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o espírito de filho de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Cara, eu estou sentindo a graça que não fala. Pedro, vai o amanhã pertence a Deus. Ninguém aqui pode proporcionar mais um dia de vida. Você não sabe o que vai acontecer. A pergunta é: está preparado? Está preparado? O pastor falou no versículo aqui: eu cantar um hino. E eu lembrei desse versículo, que é a palavra de consolação, querido. Como eu falei, a palavra de consolação não é dizer que tudo na sua vida vai bem, tudo vai dar certo de maneira nenhuma. Espiritualmente, sim, porque nós saímos daqui e iremos para a glória. Mas sabe qual é a palavra de consolação do crente? É falar que você vai morar no céu. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo número 4, verso número 16, Paulo vai dizer: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Olha o verso seguinte, Paulo dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pedro, que palavra que você está falando que é de consolação? A palavra de consolação do crente não é a chave da casa, não é a chave do carro, não é o dinheiro que vai sair da poupança, querido. As palavras de consolação do crente, a Bíblia está falando: você vai ser arrebatado. Jesus está vindo aí para te buscar. Essa é a palavra de consolação do crente. Paulo está falando: consola.
precioso de um cordeiro imaculado. Essa é a palavra. Eita, Jesus grandão. Palavra boa é esta. Palavra boa é esta. 1 Timóteo 2:11. Que se morrermos com Ele viveremos. Se morrermos com Ele viveremos. Se sofrermos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Se você é infiel, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Seja todo homem mentiroso e verdadeiro Senhor. O Senhor é verdadeiro, querido. Nele não tem erro, nele não tem dolo. Primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, verso de número 21. A palavra vai falar que nele não tem pecado. Ele não cometeu pecado algum, dano algum. Glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 de Pedro, no capítulo de número 2, verso número 15. Pedro também vai falar que nós temos que seguir as suas pegadas, porque para isto foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos para que sigais as suas pisadas, ao qual não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano. Ele não erra, ele não peca, ele não falha. Para finalizar, Hebreus no capítulo de número 4, verso de número 15, porque nós não temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nossas fraquezas, mas havendo um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele não pecou. Porque a infidelidade é de quem tem falha. É por isso que a palavra fala: se você for infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Permaneça fiel. Se coloque de pé. Hoje, querido, nós vivemos num tempo onde tudo é modinha. Pessoas pegam um copo, amassa copo, quer dar exemplo de vida. Exemplo, pegar, é claro, é muito bom você pegar um exemplo e você dar um exemplo, isso é legal, notório, muito bom. Você pegar exemplo e fazer aplicação na vida, só que tem muitas pessoas que querem fazer de modinha, pegar coisas, dar exemplos e fazer aplicação de vida humana, fazer aplicação de pessoas humanas, pessoas carnais que não vão te levar a nada, pessoas que andam com pessoas que vai te salvar, a pessoa vai te ajudar a te salvar. Ninguém salva você, ninguém salva um homem, quem salva o homem é Cristo. Ninguém pode salvar. O preço da redenção é com o cordeiro imaculado, é que não tem pecado. Você cheio de pecado, eu cheio de pecado, nós cheios de pecados, como queremos salvar alguém? Eu não salvo ninguém, tua mãe não te salva, teu pai não te salva. Só tem um que te salva, a saber, Jesus Cristo. Esse te salva. Teu pai não te salva, tua mulher, teu marido, ninguém te salva. Pedro, mas a mulher santifica o marido santifica a mulher. Sim, santifica, mas não justifica. Santificar uma coisa, justificar outra. Só tem um que se justifica. Romanos capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos e descontados da glória de Deus. 24. Mas sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que é em Cristo Jesus.
Só Cristo justifica. Mulher não justifica homem, homem não justifica mulher, pai não justifica filho, filho não justifica pai. Quem justifica é o Senhor Jesus. Ele te justifica. 1 João 4,10, a palavra vai falar: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Somente Cristo te justifica, somente Cristo te salva. Viva de fato o Evangelho, a palavra da cruz, essa é a verdade. O que tentam falar aí que é extra bíblico, que não é palavra, jogue fora. Não coma, mas se te dá a palavra, faz firma